Perfeitamente, gente. Olha só. Nosso módulo, então, aqui, ó, nosso módulo é da seguinte maneira. Nós temos aqui 5 tópicos a serem trabalhados nas noções de meio ambiente. Vocês já sabem que são 5 questões que irá pedir a organizadora é a FADESP. No primeiro momento, no primeiro bloco, com 8 questões, nós vamos ficar com noções básicas de ecologia e meio ambiente. No segundo momento, o nosso segundo bloco são as noções básicas de legislação ambiental na escala federal, estadual e municipal. No número 3, o bloco de número 3 é o licenciamento ambiental. Número 4, principais fontes de poluição ambiental. E o número 5, fundamentos do desenvolvimento sustentável. Perfeito? Então, esses são os nossos blocos aí para dar oportunidade para que se trabalhe exatamente, praticamente tudo aí que acaba sendo colocado no edital. Perfeito? Vamos lá, então? Vamos lá começar, gente? Vamos lá começar. Ó. Eu coloquei algumas questões da própria organizadora, como você vai ver aqui, questões da FADESP, outras também, e de outras organizadoras, e algumas questões também, elas são da minha própria autoria, quando vai aparecer ali HC, Helder Coelho, são questões da nossa própria autoria. Perfeita? O que acontece? Por que começar pela FADESP? É muito importante você sempre treinando nas bancas, pela própria banca. Se é FADESP, se é Sebrasp, viria a ser Sebrasp, para você ir vendo exatamente o perfil do camarada que faz a prova. E a FADESP, ela já realizou vários concursos, então eles têm um banco de dados que muitas das vezes parece até um Ctrl+C, Ctrl+V que acaba sendo colocado. Legal? Então, a ideia é sempre vir fazendo mesmo as questões da organizadora. Na primeira questão fica assim, ó. Um dos mais graves problemas ecológicos que vem ocorrendo no Brasil, ultimamente, refere-se à devastação da floresta amazônica. E essa apropriação indevida da natureza pela sociedade tem gerado várias consequências. Lembra que o nosso primeiro tópico, ecologia e noção do meio ambiente, vai estar nitidamente trabalhando as questões atreladas dos nossos biomas, seja a floresta amazônica, seja do Cerrado, do Pantanal, seja da Caatinga. E, claro, espera-se que fale muito mesmo sobre a Amazônia. A ideia é realmente fazer uma discussão sobre a nossa região. A respeito do contexto acima, é correto afirmar que a construção da hidrelétrica na Amazônia, a construção de hidroelétricas na Amazônia, intensificou o processo de territorialização de tribos indígenas e de populações ribeirinhas, contribuindo assim para o fortalecimento de hábitos e costumes. Claro que não. Você sabe que não tem processo de territorialização. É o contrário, é desterritorialização dos povos tradicionais, de seringueiros, castanheiros, quilombolas, das várias etnias indígenas, dos povos originários. Não tem a ideia jamais de territorialização e jamais o fortalecimento dos hábitos e costumes. É muito contrário. Vai ser, muitas das vezes, o desaparecimento. A derrubada da floresta, visando o aproveitamento de madeira e a plantação de capim para a pecuária extensiva, tem contribuído para o aumento da quantidade de gás carbônico e também para o empobrecimento dos solos. Certo, Helder? Lindão, lindão, lindão. Letra certa é a letra B de bola. Falou em questões relacionadas à ecologia amazônica e os problemas ambientais, tem que entender os grandes vilões, a mineração, a pecuária, o agronegócio, principalmente relacionado a esse agronegócio da soja, e também nós vamos ver a exploração madeireira ilegal. Esses são aí os grandes vilões, os que acabam mais somando para os problemas ambientais na nossa Amazônia. O erro na letra C e D. Grandes empresas nacionais e estrangeiras vinculadas à agricultura e à pecuária na Amazônia utilizam os incentivos fiscais implantando projetos que protegem o meio ambiente. Não tem, essa ideia de empresa estrangeira e muitas das vezes a própria empresa nacional com projeto de proteção, aqui não dá para aceitar jamais. A ocupação da Amazônia por meio da exploração de minérios e da plantação da soja tem contribuído para a
preservação da biodiversidade. Jamais posso aceitar a ideia dessa preservação vindo da mineração. As mineradoras, como um todo, são grandes vilãs, acabam contribuindo de uma forma muito negativa para a preservação e conservação do meio ambiente amazônico. Legal, gente? Beleza? Beleza? Vamos lá comigo então, vem comigo. Ó, na nossa segunda questão fica assim: as florestas tropicais constituem um tipo de ecossistema de intensa biodiversidade, sendo, nos dias atuais, áreas que sofrem grandes impactos ambientais. Na América Latina, a devastação dessas florestas é consequência principalmente do que a destruição das florestas na América Latina. Expansão das áreas cultivadas de produtos da agricultura familiar, em especial no Brasil. Fato relacionado à necessidade do aumento da produção de biodiesel a partir da utilização da mamona e do dendê. Não posso colocar a culpa aqui jamais na agricultura familiar como sendo responsável pelos impactos ambientais. A agricultura familiar, ela é muito importante. A agricultura familiar, ela é a que mais produz alimentos para o nosso país, e a agricultura familiar, ela também não traz uma ideia de devastação como uma monocultura, como uma grande agricultura comercial. Então, não posso associar isso. Pelo contrário, as práticas da agricultura familiar são muito mais práticas no sentido de conservar do que de destruir. Expansão de áreas cultivadas de produtos de subsistência, atividade que emprega técnicas rudimentares que provocam intenso desgaste do solo agricultável. Colocar novamente que a prática de culturas de subsistência, por exemplo, temos uma prática que é da coivara, que tem um problema a coivara, mas não dá para colocar que essa agricultura de subsistência seria aí a grande responsável por destruição de solo. Também não dá, é algo errado. Olha na letra C. Intensa atividade mineradora em áreas florestais nativas, em especial na Amazônia, onde a exploração do ferro e cobre é responsável em grande parte pelos desmatamentos da floresta amazônica. Eu gostei dessa. Intensa atividade mineradora em áreas de florestas nativas, em especial na Amazônia, onde a exploração de ferro e cobre é responsável em grande parte pelo desmatamento da floresta amazônica. Segura bem aí. Olha a letra D. Abertura de novas vias de circulação terrestre, principalmente de rodovias, visto que o transporte rodoviário é o mais utilizado no continente para a circulação de pessoas e mercadorias. E na letra E, exploração madeireira com fins de exportação, sendo que na Amazônia a expansão da atividade pastoril é a principal responsável pelo intenso desmatamento que ocorre na região. Letra certa, gente, é a letra E, bem aqui, ó. Letra certa é a letra E. Porque ele está pedindo na América Latina como um todo. Ele vem pedir muito na América Latina. Mas por que não pode na letra bem aqui, sim, ó? Intensa atividade mineradora em áreas de florestas nativas, em especial da Amazônia. Exploração de ferro e cobre é responsável em grande parte pelo desmatamento da floresta na Amazônia. Fechou demais, acabou fechando demais aqui, só colocando o minério de ferro e o de cobre. A mineração como um todo, aí quando fechou demais, acabou ficando complicado. Diferente quando você vem para a exploração madeireira, que está mais aberta. Então, um erro é colocar, fechando demais na questão, vindo para o ferro e também para o cobre. Beleza? Letra certa, letra E. Olha comigo bem aqui, ó, na terceira questão. Terceira questão fica assim, ó. A partir da análise desses mapas e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, veja só agora que é incorreto afirmar que
nós temos uma evolução do antropismo na Amazônia Legal. A evolução do antropismo é a evolução do quê? Da ação humana, né? Da ação humana, as atividades humanas, as atividades capitalistas nesse caso. Percebe comigo que nós temos um cenário que mostra a evolução. Em que sentido essa evolução? Essa evolução ela vem da Amazônia oriental para a ocidental. Ela está mais evoluindo em que sentido? Mais no sentido norte ou no sentido sul? É mais no sentido sul. Lembra de alguns termos lá da geografia, lá que você aprendeu? Quando a gente fala bem aqui, norte, sul, leste, oeste. O leste é onde nós temos o quê? A ideia do oriental. O oeste, onde nós temos o ocidental. O extremo norte, o que é? O setentrional. E o extremo sul, o meridional. Então, o sentido da devastação é um sentido de Amazônia oriental-meridional. Oriental-meridional. É muito importante ter em mente que não é homogêneo a ideia dos desmatamentos, queimadas, não é, né? Por isso que se fala, muitas das vezes, um dos estados que mais contribui para a conservação da floresta amazônica é o estado do Amazonas, Mas por que o Amazonas ele tem uma ideia de proteção muito maior do que o do Pará? Porque o Pará tem muito mais concentração mineralógica, no Pará nós temos uma pecuária muito mais expressiva e automaticamente os problemas ambientais também vão estar acompanhando a lógica de desenvolvimento capitalista. Se eu tenho mais mineração no Pará, se eu tenho mais pecuária, é claro que os problemas ambientais eles vão ficar muito mais no sentido nosso. E o Pará é Amazônia Oriental. É justamente a Amazônia Oriental. Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está na preparação para o concurso da Prefeitura de Capanema, não pôde participar da nossa revisão no dia 6, ainda tem chance. Venha, são 40 questões sobre esses 5 tópicos e venha, adquira no site valneioliveira.com.br ou então vá diretamente no nosso WhatsApp bem aqui, 982309873. Vem conosco, tudo é nosso e essa vaga é sua. Vem conosco.